Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Maria e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um filme já um pouco antigo e de um subgênero que a maioria das pessoas não gosta e que eu reconheço realmente ser um subgênero repleto de falhas e exaustivo, mas que mesmo assim é meu guilty pleasure, é um subgênero que eu gosto muito. E pra combinar com a temática do filme, que vai ser o assunto principal desse vídeo, eu vou falar da minha experiência nas Catacumbas de Paris. Afinal de contas, o filme se passa lá. Vocês já devem ter percebido, como sempre, por causa do título, eu vou falar do filme Assim na Terra como no Inferno. Vamos lá? Bom, Assim na Terra como no Inferno, ou As Above, So Below, como é o título em inglês, é um filme de 2014, do subgênero found footage, meio mockumentary, dirigido pelo John Eric Duddle, com um roteiro escrito por ele também. Bom, apesar dele ter alguns elementos do subgênero found footage, ele não é 100% found footage. Quem viveu numa pedra todos esses anos? Found footage é um estilo de filme de terror que trabalha com a ideia de fitas encontradas, como a própria tradução do nome diz. No caso desse filme, a protagonista realmente está filmando as coisas que estão acontecendo, ela tem uma equipe com ela filmando o que está acontecendo, mas o filme mescla cenas filmadas pelos personagens com cenas de um filme normal. No filme a gente vai acompanhar uma arqueóloga, a Scarlett, que tá indo atrás da Pedra Filosofal. Sim, a Pedra Filosofal, quando eu vi isso eu fiquei tipo, Harry Potter! Ela tá indo atrás da Pedra Filosofal pra concluir um trabalho que o pai dela começou. O pai dela também era arqueólogo. E em uma expedição dela no Oriente Médio, quando ela invade um sítio arqueológico que tá prestes a ser demolido, ela descobre nesse sítio arqueológico uma dica de onde essa Pedra Filosofal tá. E isso leva ela até Paris. Lá em Paris, ela vai atrás do túmulo do Nicolas Flamel. What? O suposto criador da Pedra Filosofal. Honestly, don't you two read? E é lá ela descobre que a Pedra Filosofal estaria nas Catacumbas de Paris. Então, ela e o cinegrafista dela resolvem ir atrás de alguém que possa levá-los para as catacumbas numa área que não é de fácil acesso para o público. Mas, como muita gente já sabe, as Catacumbas de Paris podem ser acessadas, né? O público comum tem acesso, você pode conhecer, mas é um percurso restrito, com cerca de 2-3 quilômetros de extensão, mas você fica presa num caminho, você não pode desviar daquele caminho e nem explorar as catacumbas. Afinal de contas, as catacumbas têm cerca de 400 quilômetros de extensão. Então a Scarlett vai atrás de um guia, alguém que possa descer com ela nas catacumbas, mas levá-la para essas áreas restritas, para essas áreas que o público comum não tem acesso. Então ela meio que monta uma equipe e consegue entrar nas catacumbas por um dos acessos que realmente existe. Esse acesso realmente existe, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Conforme eles vão entrando cada vez mais fundo nas catacumbas e descendo cada vez mais, eles vão meio que descendo pro inferno. De uma forma meio metafórica, mas verdadeira. Esse filme trabalha bastante com essa ideia. Cada um vive e tem o seu próprio inferno. E no filme é mais ou menos isso que acontece. Cada personagem encara ali, dentro das catacumbas, os seus próprios demônios e traumas passados. Como o filme trabalha com esse conceito de alquimia do Nicolas Flamel, da Pedra Filosofal, o filme tem bastante elementos de terror que vêm desse universo. Então é um filme que trabalha bastante com conceitos do ocultismo. Eu não vou entrar muito nisso aqui, porque senão o vídeo fica gigante. Mas o filme trabalha um pouco com isso. E tem vários elementos interessantes, como o próprio conceito do As Above, So Below. É um conceito primordial e primário da alquimia, ensinado e transcrito na Tábua de Esmeralda, o mais antigo ensinamento dessa crença, que relaciona a Pedra Filosofal e a alquimia. Essa Tábua de Esmeralda seria, na verdade, uma pedra de esmeralda com inscrições, né, com fórmulas alquímicas, que foi muito estudado ao longo da história, não só por ocultistas, mas por outros vários grupos. E na tradição esotérica, essa tábua é a origem de uma lenda maçônica de Irã, eu posso estar pronunciando errado, eu vou deixar o nome na tela, que seria o protótipo ou o arquétipo do ser humano. Papo é viagem, gente, segura aí. E a transcrição do que está escrito na pedra começa com o título do filme. Eu vou falar rapidinho só o primeiro parágrafo, porque eu não decorei tudo. Eu vou deixar o texto completo aqui embaixo. Mas o texto começa com a frase: o que está abaixo é como aquilo que está acima, e o que está acima é semelhante àquilo que está abaixo. Como eu disse, eu vou deixar o texto todo aqui embaixo para vocês conferirem. Bom, então o filme trabalha com vários conceitos, inclusive ele trabalha com esse conceito. E quando você assiste esse filme sobre essa ótica, ele fica menos maluco e mais compreensível. A solução que a protagonista encontra na trama tá dentro desse contexto. Então, se você parar pra pensar desse jeito, o filme faz mais sentido.
por se passar nas catacumbas e ter sido filmado nas catacumbas, na maioria das cenas, pelo menos. É um filme extremamente claustrofóbico, ele dá bastante agonia e te deixa bem tenso. Inclusive, nesse sentido, ele lembra bastante um filme que eu gosto muito, de 2005, que chama Abismo do Medo. Filme muito bom, por sinal. Mas, apesar disso, ele cai em alguns clichês, ele tem alguns jumpscares bem chatinhos. Mas a história em si é bem incômoda e é bem instigante, justamente por lidar com o ocultismo e justamente por lidar com conceitos da alquimia. Por isso é um filme um pouco incômodo de assistir. Ele é diferente dos outros filmes do gênero, ele é criativo nesse sentido, porque ele lida com esses elementos. Apesar dos sustos e dos clichês, o filme tem algumas imagens que vão seguir na sua mente por um tempo, por ser original e por trabalhar conceitos do ocultismo no cinema de horror. Eu acho que é um filme interessante e eu aconselho que vocês assistam, se vocês gostam de filmes de terror, é lógico. Se vocês estão vendo esse vídeo, provavelmente vocês gostam, mas eu acredito que quem é fã do gênero vai gostar. Não é um filme maravilhoso, não é um filme que eu dou nota 7 sequer, eu daria uma nota 6. Mas é um filme que se destaca entre os filmes do subgênero de found footage. Os minutos finais, aliás, eles são bem tensos e realmente dão um gelo na espinha. Agora falando um pouco sobre as catacumbas de Paris mesmo. Outra coisa que eu achei muito interessante foi a preocupação da produção em utilizar elementos que realmente são reais e coisas que realmente acontecem nas catacumbas ou atitudes já conhecidas pela população de Paris. Por exemplo, no filme, em determinado momento, tem um telefone lá embaixo que toca. Mal sabiam os personagens que eles já estavam entrando numa viagem maluca do psique de cada um. Tem um telefone que toca lá embaixo e aí o cara, que é o guia deles, que é um parisiense mesmo, fala, né, que as catacumbas foram utilizadas por bastante tempo para passar a fiação às linhas telefônicas da cidade. Então aquele barulho poderia ser causado por isso, enfim. Mas não só isso, a entrada mesmo que eles usaram para entrar nas catacumbas, que não é a entrada oficial, realmente existe e inclusive tem vídeos no YouTube de pessoas entrando nas catacumbas por esse acesso. Se eu não me engano é o acesso sul para as catacumbas, que fica numa linha de trem abandonada. Aí, se você assistir esses vídeos das pessoas entrando nas catacumbas por esse acesso, você vai reconhecer vários lugares por onde os personagens do filme passaram, que realmente são lugares ali dentro das catacumbas, não foi um cenário recriado, eles provavelmente gravaram ali mesmo. Mas devem ter recriado muita coisa, né, pra poder ter mais espaço. Assim como a Scarlett achou alguém pra ajudar ela a entrar nas catacumbas pelo acesso clandestino, você também pode encontrar alguém pra te levar lá pra baixo, sem ser no percurso reservado para acesso público. Existem pessoas em Paris, e não são poucas, pelo que eu conversei com o pessoal lá e pelo que eu até achei na internet, existem pessoas que amam se aventurar lá embaixo, e enxergam isso como um hobby. Elas criam mapas, elas restauram algumas áreas das catacumbas, sim. Inclusive tem vídeos no YouTube de pessoas trabalhando nisso e não são pagas pelo governo, elas não são pagas pela prefeitura de Paris. Elas simplesmente fazem isso porque elas gostam disso. E, inclusive, criam novos acessos, porque muitos dos acessos clandestinos são fechados pela polícia por segurança pública, né? Então tem todo um grupo de pessoas que faz isso há muito tempo. São conhecidos como catafile. Eu devo estar pronunciando bem errado, porque meu francês é bem ruim. Essa galera realmente existe. E, inclusive, elas organizam e preparam festas lá embaixo. Então, eles levam DJ lá pra baixo e bebida, enfim, é um negócio muito louco. E fazem uma mega festa embaixo nas catacumbas de Paris. Tem uma área nas catacumbas, eu esqueci o nome, mas eu vou deixar o nome na tela, chama La Plage. Essa área, La Plage, é bem popular por sediar festas e acho que ela recebe esse nome porque tem bastante água concentrada em vários pontos e as pessoas vão lá de biquíni e sunga pra nadar. Eu conversei sobre isso com uma amiga minha que mora lá, quando eu tava lá, depois que eu visitei as catacumbas, e eu não sabia que isso era tão popular, isso era uma atitude tão popular lá. E ela me contou que sim, que inclusive ela tem um amigo que costuma visitar bastante as catacumbas e faz isso por prazer e por hobby, porque ele não ganha um centavo pra fazer isso. E ela fala que quando eles estão andando na rua, do nada ele abre um bueiro e fala, olha, aqui tem um acesso para as catacumbas. Pra quem não sabe direito o que são as catacumbas de Paris, são túneis com mais de 300 quilômetros de extensão embaixo de Paris. E eles existem desde a época de ocupação romana da cidade, daquela região, né? Inclusive, lá, quando você desce nas catacumbas, mesmo na área de acesso para o público, você vê várias inscrições explicando esse tipo de coisa e vários painéis com explicações, enfim, é muito interessante. E são túneis que existem há muito tempo. Mas a imagem que a maioria das pessoas tem sobre as catacumbas é a imagem de um lugar repleto de esqueleto, porque em 1700 e pouquinho, elas foram usadas para escoar os corpos que estavam nos cemitérios superlotados de Paris.
não cabia mais gente nos cemitérios, eles precisavam fazer alguma coisa com aquelas ossadas, e aí eles começaram a colocar as ossadas nas catacumbas. Essa é a minha bateria que sempre acaba no meio do vídeo. Nas catacumbas, na parte de acesso ao público, você consegue ver o nome dos cemitérios aos quais as ossadas pertencem. As catacumbas ficaram muito populares por causa das ossadas que estão depositadas ali, mas elas já foram usadas para várias finalidades. Elas serviram de ponto estratégico durante a Segunda Guerra Mundial. E, ao contrário do que muita gente pensa, pouquíssimos corpos foram sepultados diretamente nas catacumbas e os poucos que foram sepultados durante a Revolução Francesa. Inclusive, as catacumbas servem de cenário numa história do Humberto Eco, no livro Pêndulo de Foucault. E nessa história, as catacumbas foram utilizadas pelos Cavaleiros Templários como esconderijo para um pergaminho. E é legal saber disso porque no filme Assim na Terra como no Inferno, spoiler, tem um corpo de um cavaleiro templário lá dentro das catacumbas. Bom, agora se você quer saber a minha experiência lá dentro, eu vou contar. Como eu disse, eu não entrei em nenhuma entrada clandestina. Eu paguei o ingresso pra entrar no percurso pré-estipulado pro público comum. Eu acho que custou cerca de 11 euros, se eu não me engano. E a entrada fica no Quartel Latam. E como eu disse lá no começo do vídeo, esse percurso tem cerca de 1 km, 2 km de extensão. Você não anda muito. Quando você entra, você desce muita escada, muita escada. E desce escada pra caramba. É tipo aquele filme de terror, sabe? E você chega finalmente no nível, né, dos túneis. Anda pra caramba, até você chegar na entrada mesmo da parte onde estão as ossadas. E tem aquela clássica mensagem escrita em cima, que é pare, aqui é o Império da Morte. Você passa pelo mini portal e começa a ver as ossadas mesmo e os esqueletos que estão ali. Anda pra caramba, tem um monte de esqueleto, tudo quanto é canto tem esqueleto, tem uma hora que você não aguenta mais ver esqueleto. E quando você tá andando, tem várias inscrições com informações interessantes para você analisar. Você pode fazer essa visita guiada, inclusive tem vários guias com propósitos diferentes que você pode procurar, dependendo do objetivo que você quer ali. Quando a gente tava lá embaixo, a gente viu um guia de um passeio que eu não lembro, eu posso estar falando errado, mas se eu não me engano chama Fantasmas das Catacumbas. Eu acho que é um guia bem interessante de procurar. Eu queria ter feito esse passeio com esse guia, porque eu fiquei ali na surdina ouvindo o que ele tava falando, eu achei muito legal. A parte que eu ouvi, ele tava falando do fantasma do Robespierre, que supostamente ronda as catacumbas. Você pode procurar na internet e escolher qual tipo de guia você quer. No lugar mesmo que eu tenha visto, não tem nenhuma visita guiada. Você entra e vai. Em alguns pontos, principalmente na área onde estão as ossadas, ficam alguns seguranças pra ver o que você tá fazendo. Você passa por várias portas trancadas com cadeados muito velhos. E depois de andar pra caramba e ver bastante esqueleto, chega ao final do percurso, aí sobe muito escada, uma escadinha minúscula de caracol, até você sair na frente de uma loja pra comprar lembrancinha, é lógico. É um passeio legal de fazer, é bem interessante de fazer, principalmente se você fizer o passeio com um guia. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like, por favor, vai me ajudar muito na divulgação do canal. Se você não for inscrito ainda, se inscreve. Visita o blog também pra não perder nenhuma notificação. E comenta me falando a sua opinião sobre o filme Assim na Terra como no Inferno. Eu quero saber se você já assistiu. É isso. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo grande. Tchau!